Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa invadir a sua vida, seu coração. Que bom termos mais esse tempo junto para meditarmos na palavra de Deus e encontrarmos vida e direcionamento para o nosso coração. Se queremos vida abundante, não devemos procurar em outro lugar senão na palavra do Senhor. Jesus Cristo disse que as suas palavras são espírito e vida, são elas que provocam vida abundante ao meu e ao seu coração. E durante essa semana temos meditado um pouco a respeito dos 10 mandamentos do Decálogo de Moisés. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Hoje estaremos meditando aqui no versículo de número 3. O versículo 3 diz: não terás outros deuses além de mim. E aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas isso é tão fácil, né? Pode parecer fácil, mas na verdade isso tem implicações mais profundas na minha vida e na sua vida. Algumas pessoas acreditam que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existem 3 maneiras de nós o compreendermos tratando especificamente desse assunto. Em primeiro lugar, nós podemos olhar para o Antigo Testamento e para a cultura dos povos e percebemos que os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, Então as pessoas não tinham apenas a crença em um único Deus, mas elas acreditavam em muitos deuses. Existe uma segunda perspectiva que é a perspectiva do enoteísmo, que era a perspectiva de acreditar que havia um Deus maior do que todos os outros deuses. Algumas pessoas acreditam que até mesmo Abraão era enoteísta, que Abraão ele acreditava em Deus, mas ele acreditava na existência de outros deuses, mas acreditava que o Deus a quem ele servia era um Deus superior aos outros deuses. Algumas situações dos Salmos, das palavras de Davi, também podem nos fazer, talvez, perceber que exista um pouco do enoteísmo na vida de Davi. Na verdade, eu acredito que Davi está apenas contextualizando o seu pensamento. E existe a perspectiva que o texto está trabalhando para nós, que é a perspectiva do monoteísmo. E preste atenção, querido, o monoteísmo não é apenas a crença de que existe um Deus superior. Na verdade, o monoteísmo é a crença de que existe um único Deus. Não há outro Deus senão o nosso Deus. E para nós, muitas vezes, é difícil acreditarmos assim. Nós, às vezes, acreditamos que o nosso Deus é maior do que os outros deuses. Mas o texto aqui do Êxodo está nos chamando a acreditar que não há nenhum outro Deus. Não existe nenhum outro Senhor. Não existe nenhum outro Deus no universo. Há apenas um único Deus. E esse Deus é o Deus que foi revelado a Moisés, a Isaac, a Abraão, a Jacó. É o Deus que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o único Deus que existe. E, portanto, se Ele é o único Deus, somente a Ele nós devemos prestar culto. Somente a Ele nós devemos prestar reverência. Olha só, a crença de que há um único Deus nos faz posicionarmos de forma completamente diferente na nossa vida. Porque nós passamos a acreditar na existência de um único Deus e passamos a viver então em serventia a Ele. Passamos então a viver em serviço a Ele. Nós não duvidamos dEle e não colocamos à prova o seu poder, não colocamos à prova a sua grandeza em detrimento de outros deuses. Não, nós confiamos única e exclusivamente na sua pessoa. Agora, é bem verdade que em muitos momentos nós podemos assumirmos para nós outros deuses no nosso coração. Por isso que Moisés está sendo aqui conclamado e conclamando os filhos de Israel a crerem em um único Deus. Porque nós podemos construir deuses para nós. Nós podemos colocar a expectativa que deveria estar única e exclusivamente em Deus, em pessoas, em objetos, no dinheiro, na fama, no reconhecimento. Isso aconteceu em Jeremias 17. Jeremias 17, o profeta diz ao povo de Israel: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele é como um arbusto plantado no meio do deserto, que não percebe a prosperidade nem o tempo da abundância.
Mas bem-aventurado o homem cuja força é o Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Jeremias diz que esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que estende as suas raízes para o ribeiro. E o texto diz que mesmo no tempo da sequidão, as suas folhas não murcham. O que estava acontecendo aqui nessa época é que os filhos de Israel estavam acreditando que os egípcios poderiam libertá-los do exílio na Babilônia. E Jeremias então se levanta para dizer que aquele que colocava a esperança no homem, a respeito de algo que só Deus poderia fazer, essa pessoa então se torna maldita. Essa pessoa então, ela não prova o bem, ela não prova a benevolência. Então nós precisamos tomar cuidado, porque, de acordo com João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica que está constantemente produzindo ídolos. Por isso é que nós somos conclamados constantemente a pensarmos e a meditarmos a respeito da importância, da singularidade do Senhor na minha vida e na sua vida. Eu quero, assim, de uma forma bem prática, terminar dizendo a você, meu querido amigo, que hoje me acompanha aqui nessa reflexão, de que maneira nós podemos sondar o nosso coração para saber se realmente nós estamos crendo em um único Deus, né? Essa é uma pergunta pertinente para esse tempo aqui de meditação para cada um de nós. E um pastor de São Paulo chamado Ziel Machado, ele traz um insight para nós assim maravilhoso a respeito desse assunto, quando em um culto ele chama a sua congregação e ele pergunta à sua congregação: olha, Jesus Cristo é seu único Senhor? E a congregação responde então assertivamente: sim, Ele é o nosso único Senhor. E aí ele então pergunta mais uma vez: Jesus Cristo governa totalmente a sua vida? Governa, a congregação responde. E aí ele pergunta: quanto tempo do seu dia você gasta então lendo a sua Bíblia? Quanto tempo do seu dia então você gasta em oração? Quanto tempo do seu dia você se preocupa em ouvir e obedecer às ordens do Senhor? E aquela congregação, então, diante desse questionamento, começou a emudecer-se e a se constranger por perceber que muitas vezes o seu tempo não era tanto dirigido pelas prioridades do Senhor, mas às vezes pelas prioridades do trabalho, pelas prioridades da cidade grande, pelas prioridades do dinheiro, do status social. Aquelas pessoas estavam demonstrando de forma prática que, na verdade, Jesus Cristo era um Senhor, mas não o único Senhor, porque determinadas áreas da sua vida ainda não estavam completamente sujeitas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, nosso tempo passa rápido, meu amigo, e infelizmente nosso programa já está encerrando. Mas eu quero deixar com você o nosso telefone, 3429-9550 é o telefone da paz. Você pode ligar nesse número e nós teremos o maior prazer de ajudar você. E também quero deixar com você um convite. O convite de estar todos os domingos comigo às 20h30 no culto Cristo Vivo ali na Igreja Batista da Lagoinha. Será um prazer tão grande recebê-lo para juntos nós celebrarmos o nome do Senhor. Bom, eu encerro aqui o programa e espero você amanhã para juntos continuarmos falando, meditando aqui no Decálogo de Moisés, nos 10 Mandamentos. Que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.